Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, eleições agora retomando, teve reunião do Agora, nos encontramos para trabalhar presencialmente, particularmente achei muito legal. Agora retomar a vida normal, retomar o futebol que também se encaminha para um fim de temporada, a gente está com menos jogos, a dupla Grenal não só participa dos campeonatos nacionais, mas temos assuntos aí, né? Como é que tu tem acompanhado tudo? Boa tarde, olá a todos, olá a todas. E boa noite também para quem estiver ouvindo à noite, né? Sim. Sim, Vitor. Não, agora tava pensando aqui, daí até me perdi ali. Tu ficou praticamente 24 horas na redação, né? No final de semana. Sim, a gente chegou. Foi só o Foi tempo de sábado? voltar. Foi só o tempo de voltar em casa, comer e voltar. Foi como é que chama? Não é madrugadão que chama, Enfim, foi uma maratona. Foi uma maratona Maratona. uma maratona. Foi uma maratona de Cachoeira para Porto Alegre, de Santa Cruz para Porto Alegre, Canoas para Porto Alegre. Uma mobilização para cobrir o pleito. Mas foi divertido, foi um histórico, eu diria, né? Porque olha o que foi as eleições nesse ano aí, foi um Sim, histórico. foi muito aguardado, né? Tava todo mundo na expectativa para ver o que as urnas iam dizer. Tava rolando muitas pesquisas, havia dúvida se ia se refletir ou não nas urnas. E aí ficou aquela expectativa, então se criou um clima para a eleição e a gente como jornalista entra no clima, né? Porque a gente fica também no aguardo do que vai acontecer. Sim, o nosso momento foi ali na expectativa, meio tenso ali, não sabia como é que eu fazia o texto, né? É, Mas, mas aproveitando o assunto eleição e os ex-jogadores da dupla Grenal, hein? Só teve o Darley de Deus. de nomes ligados ao esporte, né? Darley entrou com 97 mil votos, deputado federal, e um que não é esportista, mas que é ligado da futebol, que foi o Gaúcho da Geral, que se elegeu deputado estadual. Depois teve outros, o Douglas, o que jogou no Grêmio, também se elegeu, não Douglas Pifador. Pifador se candidatou, mas não entrou. O ex-goleiro Preto do Inter não entrou. Marcelo Pitol não entrou. O João Derli, o que foi judoca, também não conseguiu. De eleitos ligados ao esporte, praticamente não, do Rio Grande do Sul, Derlei e Gaúcho da Geral, assim. Não, Um às vezes Grenal, né? Dá para dizer que se tu até um for tempo levar pro atrás, lado do Grenal, do Grenal só deu Grêmio na eleição. só deu o Grêmio, o Gaúcho da Geral e o Darley de Deus. Darley, cada vez eu me lembro do Darley dos Grenais. Ah, o Derlei crescia, Grenal. Poderia estar numa má fase, né? Mas chegava o Grenal, era. Fechou. Bah, tinha uns Fechava. assim que ele fazia 5, 6 defesas milagrosas num jogo, assim, era um troço impressionante. E, Sim. e É é isso um. aí, né? Hoje temos agora o Grêmio encaminhando o acesso, porque joga hoje à noite contra o CSA em casa, tende a vencer, e pode já ter. São 6 rodadas para acabar, né? A Série B. A Série B, vamos ver. Essa é Tem a que rodada conferir aí. 33, 34, 35, 36, 6 rodadas do fim. Depois do CSA em casa hoje, o Grêmio enfrenta o Londrina no sábado. Se vencer esses 2 jogos, praticamente tá na Série A e o torcedor do Grêmio já pode já pode respirar e começar a projetar a reconstrução do Grêmio. Grêmio que hoje deve, depois da derrota Sim. pro Sampaio Correia, vai ter retorno de jogadores que não foram para o Maranhão. Então tem tudo para ganhar hoje o Grêmio, né? É, E o Renato Gaúcho falou que gostou da atuação da equipe, né? ah, Durante o jogo da Sampaio Correia. Eu não concordo com ele, hein? como é que Eu tu não viu esse concordo. jogo? Eu vi que o Grêmio manteve o mesmo padrão como foi durante o campeonato todo fora de casa. Dá para Sim. dizer que não é o Grêmio jogando, né?
não concordo com o Renato Gaúcho, que o Roger também falava que a equipe atuava bem em tudo, mas perdia fora de casa. E tá sendo assim com o Renato Gaúcho. Tudo bem, agora o Renato Gaúcho está deixando bem claro que o foco é jogar em casa. Daí eu te pergunto, Vitor, para 2023, jogar o Campeonato Brasileiro Série A, vai funcionar esse esquema? Focar só em casa? Olha, eu acho difícil, né? Só para a gente ter uma ideia dos números, o Grêmio vai subir basicamente por causa da campanha em casa, né? Porque o Grêmio teve 2 vitórias em 16 jogos fora. Então, assim, como tu disse, assim, para pensar algo Um G4? como uma exigência maior ano que vem, vai ter que melhorar essa campanha, né? Porque jogar só em casa não vai ser suficiente se o Grêmio pensar o ano que vem para ter uma campanha mediana, né? Que é o que eu, sinceramente, Sim. estou projetando. Eu não acho que o Grêmio vai subir ano que vem já ponteando títulos. Eu acho que o Grêmio ainda vai precisar de um tempinho para se reorganizar, para sanear as contas e tudo mais, para voltar ao caminho das vitórias. Eu acho que né, o Grêmio não vai. É uma projeção minha, é a tendência. Pode não acontecer, né? Mas a tendência é o Grêmio penar um pouco ainda para voltar a ter um time vencedor, né? Eu vejo assim, ó, se o Grêmio não mudar sua postura essa de jogar fora de casa melhor, vai brigar ali para não cair ou uma vaga na Sul-Americana. Entre. Não vejo o Grêmio rebaixado, não para 2023, mas se manter assim, eu vejo brigando assim para não entrar na zona e eu, um máximo uma Sul-Americana. Se manter esse padrão de time como que tá agora, esse ambiente. Sim, é uma coisa que aconteceu com o Inter também, né? Agora, Sim, porque o Inter teve fracassos, mas tu percebe, eu vejo o Inter assim, organizando um clima empresarial, profissionalizante maior, assim, porque os dois clubes gaúchos, principais, Inter e Grêmio, eles ainda viviam um tempo atrás, eles não eram muito presos assim a costumes bem locais do modo de administrar o clube que não eram profissionalizados, né? E agora eu acho que a realidade do sim. do futebol está exigindo um comprometimento maior com quem trabalha no clube, né? Tu tem que entender de futebol, mas tu tem que ter uma dedicação exclusiva para aquilo. E aí surgem essas figuras do executivo pago, que nem o Inter tem, Thomas agora, né? Então, e o Agora Grêmio não tem mais o Paulo Torre. nós vamos tocar nesse assunto daqui um pouco. E eu acho que o Grêmio vai ter que fazer essa transição de tipo de gestão que para além de sanear o clube vai ter que fazer isso de uma maneira mais intensa, assim, para se adaptar ao que o futebol é hoje, né? Que eu sei que muitas pessoas ainda são muito nostálgicas com o que, mas para tu ter futebol competitivo hoje em dia, tu tem que passar por essa transformação, né? Sim, é um time que dá para pegar de exemplo aí, que botou um executivo de futebol muito tardio no campeonato, foi o Juventude, né? Que já estava lá na zona de rebaixamento e botou o Michel Alves nessa função. Sim, E é mas um não time que foi, demorou para perceber. sim, um time que é E muito exemplo usando o disso, exemplo. um time que é muito exemplo disso, desse processo, é o Atlético Paranaense, né? Que hoje, se a gente fizer um apanhado, se tornou o o time mais expressivo da região sul do país e não é a maior torcida. Inter e Grêmio acho que tem mais torcida Sim, tem mais torcida que o Atlético Paranaense, mas quem está lá decidindo os campeonatos é o Atlético Paranaense, muito Atlético Paranaense. porque tem uma gestão bem profissionalizada, bem eficiente. Mostra que muitas vezes tu não Sim, precisa de tanto aporte de torcida para ter um trabalho bem feito e que dá certo. mas uma coisa que eu para ligar a dupla Grenal, que não sei se tu percebeu, e daí a primeira coisa que eu lembrei que a gente comenta no programa foi aquela conversa do Mano Menezes com o Luan. Daí eu Uhum. me lembrei, pau, olha o jogador que a gente conversa aí que cai como uma luva de novo pro Grêmio, com Sim. o Renato Gaúcho. Será que o Mano Menezes não tava Não, dando uma não deu um tenteada toque para ele, não deu um toque, para volta trazer pro o Grêmio. Luan? Pro Não, Inter? ou não, pro Inter.
Pois é. Eu não sei, eu acho difícil essa transferência, mas eu acho assim que. Eu acho que ele não viria, mas o Luan foi um cara que decaiu muito na carreira, né? Eu não sei, deixa eu ver até que Sim. idade ele tem aqui. E, É, mas o Mano Menezes tem essas vezes peculiar dele aí é pegar jogadores que estão desacreditados já, a torcida vaiando e reabilitar, né? o Luan tem 29 anos. É novo. Olha o Depena tá com mais de 30, Uhum. Pedro Henrique também, mais de 30, o Alan Patrick, mais de 30, o Tais, mais de 30, É, o mas a Luan. torcida do Grêmio ia enlouquecer se o Luan viesse pro Inter, né? É, mas ficou uma pulga atrás da orelha aquela conversa entre os dois lá, né? Não, porque. Eu achei que foi um papo de paizão, assim, sabe? Uma coisa meio, vem cá, É, guri, porque o Luan passou por muitos problemas, assim, depois que ele saiu do Grêmio, ele nunca mais teve um rendimento de alto nível, assim, bom. Então, e sim. saiu notícia que ele andava meio para baixo e tal, então eu acho que foi um conselho mais de paizão, se não foi um convite. Um convite. É, mas daí eu me lembrei, ó, que a gente conversa no programa Sim. sobre o Luan, mas o Luan, se se o Renato permanecer, é claro, se eu fosse o Renato, puxaria o Luan de volta. É, eu acho que o Luan faz mais sentido no Grêmio do que no Inter, porque no Grêmio ele seria abraçado pela torcida, ele não receberia tantas críticas Sim, e ele teria mais espaço para voltar a ser o que ele era, né? Eu comparo muito o Luan com que foi o Ganso, porque uma época o Ganso desapareceu, ninguém mais falava no Ganso. Aí o Diniz foi lá. Tem e gente que agora não, no tem Fluminense, gente que não gosta do Ganso, tem gente que gosta, é uma rivalidade de internet, né? Que as pessoas discutem muito. sim, Eu particularmente gosto do futebol do Ganso. E mas eu acho assim que às vezes precisa de um ambiente legal e tu consegue recuperar um cara que tem futebol, né? O cara tem futebol, tu dá lá sim, bota um preparo nele, dá um conselho bom, porque muitas vezes o cara tem o futebol, mas o mental não é tão. Às vezes o esquema do time não é voltado para ele e o mental do cara às vezes não é tão resiliente. Então, e às vezes isso atrapalha. Eu acho que tu dando um suporte, o cara pode voltar a crescer. sim. Não, eu pensando assim, ó, daí vai ser duas oportunidades para o Grêmio esquecer a Série B, começar do zero, e o Luan também esquecer essa saída do Grêmio e começar do zero, caso ele retorne para o Grêmio. Vai ser dois, um clube e um jogador começando do zero, né? Vida nova em 2023. Sim. É uma boa, mas aí tem que saber se o Renato vai continuar, se vai ver, se vai chegar até ele, essa nossa discussão aí, se o Luan ou o Mano Menezes chama. É uma expectativa aí para 2023, né? Pois é, pois é. É, eu prestei atenção, não, não tô levando a sério que pode ser isso, mas o que me veio na cabeça assim foi aquele momento os dois conversando ali, foi uma rápida conversa, mas deu para fazer assim várias teorias. É, ficou um mistério, né? O que será que ele O disse? mistério, exatamente, o mistério. Pois é. E, e- e o Grêmio joga hoje, né? O Grêmio joga hoje contra o CSA às 7 horas na Arena. Horário Pessoal, pessoal saindo do trabalho ali. Não sei, vai não sim, vai. a Eu acho que não assessoria vai me mais mandou de. aqui, a assessoria da. Eles mandaram aqui até agora. Agora, eu vou dizer aí para quem está nos ouvindo, faltam 2 minutos para as 15 horas. Daí a projeção, 14 mil torcedores. Ingressos vendidos até o momento, 4.629. É, eu vi o pessoal comentando que não passa de 20 mil hoje, né? É, a Assim, projeção tá 14, né? sim. É, eu É, o acho que faz horário é sentido, porque 19 é horas. terça-feira. O jogo não tem tanto apelo, assim, né? E é às 7 horas, eu acho que Sim, essa hora, foi sexta-feira, eu fui pra. Tava no ônibus indo. Eu te comentei contigo, né? Eu peguei um trânsito muito louco na chegada a Porto Alegre, tava tudo parado. Não sei como é que vai estar sim, hoje. então, um acidente na Castelo Branco.
Sim. Hoje ali indo esses 14 mil já vai dar uma trancada boa Uhum. vai dar uma trancada boa para quem tá indo para a arena. Ainda mais às 19 horas, o pessoal saindo do trabalho, Uhum. muitos indo para a faculdade. Sim. Vai ser um trânsito. Se eu fosse hoje, torcedor do Grêmio, indo para a arena, ia ser às 4 horas de casa. O problema é que eu acho que muita gente que vai saindo, né? Sim, é Vai para sair pro, tranquilo. vai pro trabalho com camisa do Grêmio por baixo da roupa, assim, ou na mochila, e Sim. aí já vai saindo. Esse pessoal vai, talvez até chegue um pouquinho atrasado, né? Porque, sei lá. Sim. Então, mas para concluir esse do Grêmio, Luan, Grêmio e eu, Luan, Grêmio eu, fe- eu se fosse a diretoria do Grêmio, renovava com o Renato Gaúcho e dava um toque pro Luan voltar pro Grêmio. reviveu o Grêmio das glórias É, de o, Lu- 2017. o Luan vai ser o Coringa, talvez do Grêmio, para reviver mesmo. Para esquecer essa, essa caída, porque vai sair esse negócio de Série B e vai ter uma expectativa, tipo, vamos ver como é que vai estar o Luan, vai ser um torcedor próprio vai ir no estádio para ver como é que vai ser a atuação dele. Mas, claro, é uma projeção, a gente não está afirmando aqui que o Já Luan estamos botando o Luan é, Não, a gente não conversou com no Grêmio. o empresário do Luan não entrou em contato com a gente, tá, gente? A gente só acha isso. Sim, não, só é uma expectativa, né? Expectativa. Bom, e é isso, né? Daí então o Grêmio joga hoje, projeção é essa, já cobrimos tudo. Vamos passar De pelo Inter, 14 mil torcedores, 14 mil torcedores, tudo isso. Agora vamos dar uma passadinha então pelo Inter, que joga quarta, né? Joga amanhã contra o Inter, Flamengo, Flamengo, no Maracanã. Já distante do e título, sem Gabriel, hein? sem o Gabriel, que se machucou por muito tempo, né? Infelizmente. E o Palmeiras, com aquela ideia de que tinha que o Palmeiras ia perder, não perdeu, fez 6 pontos fora de casa. Não, pô, O Palmeiras, por mais que tenha sido eliminado das competições, é uma máquina de time, é um time muito competente. Era muito difícil que o Inter conseguisse ah, essa recuperação. Agora isso está praticamente definido, né? Que o Inter não vai conseguir isso. Ficou, a ques- agora ficou essa questão agora de garantir a vaga na Libertadores do ano que vem e já dar uma projetada no 2023, né? o Inter, o Grêmio e o Juventude tem que se espelharem muito no Palmeiras, porque é um time que não tá nem aí se está jogando fora ou dentro de casa. É a mesma postura, vencer. O Grêmio, o Inter, o Juventude tem que aprender muito com esse time, porque entrevista agora um jogador do Inter. O empate é ótimo para nós. Uhum. Entrevista agora um jogador do Grêmio para a próxima rodada. O empate é ótimo para nós. Entrevista um jogador do Juventude. A nossa meta não é tomar gol fora de casa. Ninguém fala em vencer, né? Sim. Não, e tem alguns dados do Palmeiras que são apavorantes. Três coisas. Uma, a quantidade de vitórias fora de casa. Se eu não me engano, eles não perderam fora no Brasileiro. Eu até tenho que confirmar essa informação, mas eu acho que É, eles não perderam fora de casa no Brasileiro ainda. Outra coisa, a quantidade de jogos que eles revertem resultados em que eles saem atrás do placar. O poder que tem um time que tem um poder de reação assim, de sair perdendo, não se abalar e dar a volta. E, e, ontem mesmo contra o Botafogo. e outros jogos, só para concluir, em que eles ganham os jogos com uma expulsão, um jogador a menos. O time tem que ter Sim, uma fibra para ter esse tipo de rendimento que claro, tem muita qualidade técnica, muito dinheiro envolvido, porque pôde contratar jogadores de muita qualidade, mas tem sim. muita competência do trabalho, né? Para conseguir isso, tu não É, faz só com dinheiro, tem que o, ter Cu- competência. o Cuca mesmo ressaltou, né, que o Palmeiras, se tivesse 11 contra 11, o resultado ia ser outro. Mas não, o Palmeiras jogou com um a menos e para o Cuca foi a pior coisa jogar com o Palmeiras com um jogador a mais, o Atlético Mineiro, né? Sim, sim. É, e se tu ouvir a entrevista dos jogadores,
do Palmeiras e do próprio técnico não é a mesma coisa que jogadores da dupla Grenal. Eles falam em vitória, ir para jogar, para atacar, é diferente. Confirmando, eles invicto quando atua fora do Allianz Parque. Eles não perderam fora de casa no Brasileiro. Não perderam num campeonato inteiro. É uma coisa abismal. Sim. O Inter tá ali na nossa projeção, né? A gente projetava no G4, agora tem que se confirmar ali no G4 para, além de ter um bom rendimento ali, digamos, de dinheiro da CBF, vai dar Libertadores direto, né? Sim, seria a boa notícia da temporada, porque foi uma temporada Uma boa. difícil vem sendo, né? Os últimos 2, 3 anos. Na verdade, vem sendo há uns anos difícil para o Inter, assim, mas o É Inter por teve umas derrotas decepcionantes, né? Bem Sim, complicadas. Faz tempo que o Inter não sabe o que é estar. Acho que desde o brasileiro lá do Abelão, o Inter não ponteia um campeonato. A torcida está sentindo falta disso. sim, E pelo menos, de repente, ficar essa vaga na Libertadores do ano que vem já fica assim, um alento para a torcida, né? sim. E agora o que ficou ruim para o Inter foi essa saída do Paulo Autori, né? Que era a proteção do presidente. O- Eu vi debates das rádios e tal, eu fiquei. A gente fica meio assim, porque em nenhum momento o trabalho do Paulo Autuori foi externado. A gente que olha o Inter de fora, a gente não sabe o que ele fazia lá dentro. Porque a gente não tinha Sim. uma noção assim, qual é a função do Paulo Autuori no Inter? Ninguém sabe ninguém sabe o que Porque ele o fazia lá. tempo o tempo do Medina a gente sabia, né? Que era para ter um Costa Quente ali para o lado É, do presidente. cara, Agora o Mano foi Menezes essa. é forte. Tu sabe que foi um pouco essa a minha sensação que eu fiquei. Porque ele foi contratado, tipo assim, trouxeram o Medina e o Medina, eu acho, não vou nem discutir se ele é um bom técnico ou não, porque ele foi bem até no Vélez depois que saiu no Inter, mas ele não tinha Sim. tanto crédito, né? E ele foi E as pessoas. precisava de uma pessoa do lado do presidente ali para Aí abraçar as broncas. exatamente, aí o Inter trouxe o Paulo Tuori para dizer, ó, trouxemos alguém de nome, alguém de renome e tal. E aí veio o Mano. Sim, E aí a impressão que eu tenho é que essa função do Paulo Autuori de servir de credibilidade para os outros não precisa mais. Não precisa mais de alguém sim. para dizer, tem esse cara aqui é importante. Então não tem por que ele estar aqui mais. E ele acho que talvez tenha entendido isso e tomou outro rumo. Eu não duvido que tenha Até sido na isso. própria imprensa aqui, até na própria imprensa não deu tanto agito a saída do Paulo Autuori, mas eu acredito que se fosse nos tempos do Medina lá, o Paulo Autuori ficasse uns 3, 4 jogos e saísse, ia dar um agito maior. Ah, sim. É Ia porque ser, hoje é engraçado, porque a sensação que eu fico analisando a torcida, o Inter, é que o Mano estabilizou no cargo. sim, O Mano ele estabilizou no cargo assim e por mais que o Inter não vá ser campeão, empatou com o Bragantino, tem uma sensação na torcida do Inter assim que é isso aí, que, que, sim. que isso é o melhor que o Inter pode fazer agora. Eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa de opinião, mais de 70% da torcida do Inter apoiam o Mano Menezes no time, gostam dele. E assim como Sim. gostam das contratações, gostaram do Wanderson, do Pedro Henrique, do Alemão, gostaram do o Depena, gostaram do Alan. Foram boas contratações, O assim. Depena é do Medina, né? O Depena foi Depena é medido. do. Deram, por mais que Mas o foram Mano. muitos erros, mas depois vieram acertos e talvez hoje Sim, o Alessandro Barcelos não se reeleja, mas essas coisas sim. mantêm as coisas meio estáveis, assim, no sentido da relação. Então, ou seja, o Paulo Autuori vai sair e não vai ter essa preocupação, né? Não vai criar crise. A saída do Paulo Autuori não vai criar crise. Não, eu acho que não. Eu acho sinceramente que não. É, Fica uma coisa meio assim, eu acho é que que o ficou momento pior do para Inter ele tá até. bom, né? É, não, Sim, é. Eu pensei nisso também, ficou ruim para ele. Não, não esperou, mas tudo bem, vai ser técnico de uma grande equipe também, na Colômbia. uhum, Mas como tu falou, tava despercebido, né? é, A função.
Concordo. E falando em função e técnico e juventude, hein? Técnico 32 anos. Agora eu acho que esse fim aí de temporada é para experimentações, já pensar 2023. Eu acho que o Juventude já tá nessa fase, né? Lucas Anella, técnico interino contra o Corinthians. E contra o Santos. Daí a diretoria do Juventude vai avaliar ele nos 2 jogos para ver se fica até o final ou não. Eu sabe que eu sou a favor dele. Eu sou mais de dar força para quem tá. Às vezes, eu sei que tem gente que gosta das raposas velhas. Raposas velhas no bom sentido, os tradicionais. Eu gosto de ver essa Sim. a gurizada despontando, sabe? Eu gosto disso. Ver gente. Mas, Vitor, se tu pegar e ver os pontos do Juventude, quem é que fez mais pontos aí? Foi o técnico interino do Juventude. Sim, sim. Ou seja, se tivesse ficado o técnico interino no Juventude, ia fazer mais pontos no Brasileirão. É isso, né? O Juventude, mas assim, O Juventude é o nosso momento é melancolia, um né, momento melancolia, é um do momento. programa. Exatamente. É o momento que tu tá animadão, daí fala A Juventude. Juventude. O Juventude. E E tivemos o o... caso aquele que tu me comentou ali eu fui pesquisar até que agora o Rio Grande foi considerado pela justiça o Sim, clube mais antigo do futebol brasileiro, né? eu fiquei bastante feliz, porque o meu TCC foi a função do repórter de rádio no futebol e seus progressos. E eu tive que estudar sobre os times antigos. E eu tive o professor ali, o Sérgio Wendel, que foi meu orientador, e ele mostrou ali para mim que o Rio Grande é o time mais antigo. Eu botei no meu TCC o time mais antigo do Brasil, o Rio Grande. E daí vinha a Ponte Preta, e uns quantos falavam, debatiam. Ah, mas no teu TCC tá o Rio Grande. Não, tá nos livros de história, tá em tudo, é o Rio Grande, tá nos documentos, Rio Grande, só a Ponte Preta colocava. E eu fiquei bastante feliz com essa decisão da juíza aí que bateu o martelo. E a Ponte Preta vai ter que pagar 2 milhões aí. Sim. O que será que Dois... tu vai poder investir o Rio Grande nessa grana aí? E isso daí que eu fiquei pensando, tomara que o Rio Grande invista em jogadores para pelo menos tentar chegar no gauchão, né? Na principal do gauchão, Sim, porque para 2 milhões para o Rio Grande é dinheiro, sim. é dinheiro. O Juventude, aquela vez que estava de má fase lá, não estava nem na Série B, ganhou 600 mil na Copa do Brasil e fez um bom rendimento. Sim, tem tudo para tomar. Se bem usado, tem tudo para dar um up no Rio Grande. Rio Grande tem esse. Agora pegar esses 2 milhões aí. A Ponte Preta vai ter que pegar a imprensa e vai ter que destacar que é o Rio Grande, né? Que é o time mais antigo. Uhum. Ou seja, vai ter que reconhecer, admitir. E eu gostei desse resultado aí, porque até meu TCC eu ficava meio indignado, bravo ali. O Vitor adiantou uns anos antes em seu TCC o que a justiça. que a Sim, justiça aprovou. ficava bravo ali. A justiça tarda, mas não falha, né? Exatamente. Bom, é isso então. Vamos encaminhando o fim do futebol agora. Mais um destaque, Vitor? O destaque é isso daí que batendo o martelo aí que o Mano Menezes é o Coringa agora do Inter e a expectativa pro Luan voltar pro Rio Grande do Sul. O Luan e o Grêmio devem recomeçarem juntos em 2023. Eu vou destacar o deixa eu pensar. Fez os 3 destaques. Eu vou destacar o resto a saída de Paulo Tuori e a prova de que Mano Menezes é o gestor de futebol do Inter daqui para frente, acumulando funções. Com esse
Destaques, Sim. a gente encerra o futebol agora desta terça-feira, dia 4 de outubro. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, as principais delas, não só o Agora RS, mas também os jornalistas, né? O Vitor tem Twitter, né, Vitor? Sim, o meu Twitter é Vitor_A Pereira. O meu é @Victor Caprioli. Nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.